Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, Shalom André é meu nome. E neste canal falamos sobre tecnologia, com mais ênfase à área de dados, desde engenharia de dados, análise de dados, analista de BI, analista de SQL e todo esse mundo bonito. E de vez em quando temos aqui live, temos challenge que vai se aproximar também do Microsoft Fabric, que partilhamos aqui conhecimentos, vivência na área de dados. E quem está caído para queda aqui, se inscreva no canal, dê aquela força, dê aquele joinha e vamos avançar todos nós juntos. E hoje, continuando nessa trilha, para quem sabe, quem não sabe, né? Nesse momento estamos aqui a festejar um pouquinho os 50 anos da Microsoft. E a Microsoft disponibilizou aqui 50 mil vouchers, tá? Para, creio eu, 16 ou 17 certificações da tua escolha. Apenas umas tu vais fazer. E eu estou a aproveitar isso para partilhar um pouquinho de conhecimento sobre o Fabric. E nessa jornada, nessa trilha, acredito que já estamos no terceiro laboratório prático. Para quem está aí a se preparar para a certificação, mesmo que não for certificação, está a se preparar aí para conhecer muito esta ferramenta Microsoft Fabric, mais voltado para a área de engenharia de dados. Tá? E o challenge é essa imagem que nós conseguimos ter aqui acesso. Eu vou aos poucos, é uma ferramenta nova, estou a aprender, estou aqui a partilhar convosco as práticas, os laboratórios que eu estou a aprender da mesma ferramenta e me preparar também, ser um dos sorteados para esses 50 mil vouchers, sair a 0,800 para mim neste exame. Então, pessoal, de uma forma facilitada, eu criei aqui no meu blog, ok, está aí, no meu blog, Fabric Data Engineer Laboratórios. Então já fizemos o primeiro lab, que é como criar Lakehouse. O segundo laboratório, que é analisar dados com o Apache Spark. É só tu clicares aqui e te redireciona para o vídeo do meu canal de YouTube. E o terceiro temos aqui, que é usar tabelas Delta. Como é que nós podemos usar tabelas Delta no Apache Spark dentro do Microsoft Fabric. E aqui, ao clicares aqui, tens aqui a documentação que explica mais ou menos o que é o Data Lake, como é que se cria a tabela, como é que se otimiza, como é que nós trabalhamos. E no final, temos aqui também, ao clicares, aqui tens o laboratório. Basicamente é um passo a passo que nós vamos seguir, colocando em prática todo este conhecimento que você, de forma documentada, vais ler, vais entender o que é. E de forma prática, avançarmos aqui. Para ter esse laboratório, tens os links aqui que vai te levar até lá. E para aplicar o mesmo, tu precisas de ter uma conta Fabric Trial habilitada. Então tu podes habilitar pelo teu e-mail de estudante ou pelo domínio da sua empresa. Ele te dá 60 dias para poder brincar e testar o Fabric. Então eu vou colocar do outro lado da minha tela e vamos acompanhando junto esse laboratório. Tenho aqui o Fabric. Inicialmente ele me diz para mim criar um workspace. Depois do workspace criado, eu vou criar um lakehouse. Para quem não tem ideia, pode vir aqui, vai ter um passo a passo como é que realmente é criar um lakehouse. Como está do outro lado da tela, eu vou acompanhar e vamos a isso. Então basicamente o workspace seria vir em workspace, novo workspace, o nome do workspace, a descrição. De forma avançada, qual é o tipo de licenciamento que você ia usar? No meu caso seria o trial. E dar um apply, que seria aplicar. Eu não vou criar isso daqui porque eu já tenho um workspace que eu estou a trabalhar com ele, que é essa DP700 Lab. O que nós vamos fazer agora aqui é o que? É criar um novo item. Eu já favoritei clicando nessa estrela Lakehouse. Eu poderia simplesmente vir em todos os itens, procurar aqui por Lakehouse, ou vir aqui no filtro, escrever, por exemplo, aqui Lake. Ele poderia me dar tudo que tem a ver com Lake e clicava aqui em Lakehouse. Então vou nomear esse Lakehouse. Vamos lá ver. Poderia nomear esse Lakehouse como LH Lakehouse Delta Table. Tá. Ele vai criar aqui o meu Lakehouse. Depois ele me dá um link em que eu vou baixar aqui o meu documento CSV. Tá. O que é que eu faço? Clique direito, guardar como.
Eu vou dar nome de product em transferência, ele vai aí. Ele diz que eu tinha que criar aqui uma subpasta chamado product. Eu venho aqui file, new subfolder, product. Tá. E aqui vou fazer o upload do meu ficheiro. Você vê que eu acabei de baixar. Product. Ok, ele faz o upload. Feito o upload, eu fecho. Eu consigo fazer aqui um refresh no meu product. Refresh. Tá. Então vocês têm acesso ao product. O outro passo aqui nesse bloco, ele diz que vamos explorar aqui dados dentro do data frame. E ele vai me pedir com que eu crie um novo notebook aqui. Então vou aqui no meu lakehouse. Vou aqui. Data table. Tá. Open notebook. New notebook. Poderia vir aqui nomear meu notebook como NB, por exemplo. Deixa-me cá ver. Notebook Delta, por exemplo. Isso é uma questão de nomenclatura. Ok. Vamos apagar aqui. Vamos fazer um copy aqui. E usar Markdown, que seria uma forma de documentar isso para facilitar. E vamos começar a rodar o primeiro código. Neste código nós vamos criar uma espécie de esquema, tá? Eu tenho que procurar melhorar isso. O problema. Vamos lá tentar algo aqui. Será que isso muda? Não mudou, não. Ctrl Z. Ctrl Z. Gostaria de saber como que eu faço a indentação aqui. Mas enquanto ainda não descobri, vamos fazer só isso daqui. Vamos aqui executar nosso código. Código executado. Basicamente nós criamos aqui um esquema a partir do nosso produto. Temos aqui os cabeçalhos, os tipos de dados quais seriam. Já temos o produto ID, produto name, categoria e a lista de preço. O que vamos fazer na próxima célula de código é criamos uma tabela delta. E entendam que quando criamos tabela delta, nós temos tabela gerenciada e tabela externa. Então vamos começar aqui por criar uma tabela gerenciada. Basicamente este aqui. O que ele vai fazer nessa primeira instância é salvaguardar essas informações como uma tabela delta, né, de tipo gerenciado. Ele já completado com sucesso. O que nós vamos fazer aqui em table, não temos nada. Vamos fazer aqui um refresh para ver essa tabela que ele salvaguardou aqui, que é o Managing Product. Temos aqui uma tabela delta, temos aqui essa espécie de triângulo para referenciar. E agora vamos criar uma tabela externa. Vamos executar aqui. Deu aqui uma falha, ok. Deixa-me só ver esse erro. Não, ok. Deixa-me ver aqui a documentação. Vou eliminar aqui. Vou de novo copiar aqui o código. Ele diz que nessa parte eu tenho que selecionar
Ok. E depois eliminar isso. Eu vou copiar essa parte. Vou em File. Copy. Isso daqui. Depois que eu vou fazer o que? É apagar alguma coisa aqui. Ok. Depois de copiar o ABFS path, que seria o caminho, vou aqui executar um outro código, tá? Que seria o colar desse caminho. E vou meter aqui, tá? Chamo para ver. Yes, workspace. Ok, vamos executar e vamos ver qual é o erro que dessa vez vai dar. Esta sintaxe. Vamos lá ver como resolver esse erro de sintaxe. Ok, bem entendido, deixamos só cá ver erros que eu cometi. Vou apagar esse código, certo? Então, olha aqui, primeiro desde que eu tinha que copiar o caminho do ABFS, que seria um caminho externo. Então, viria aqui, copiar ABFF. Então, nesse espaço aqui, eu tinha que eliminar isto daqui e fazer um Ctrl V deste caminho. E agora vamos executar o que vai dar. Tá aí, tá a executar. Se a vantagem de ter alguém que entenda a documentação, apanhamos e no final resolvemos. Tá? Criamos uma tabela aqui delta de forma gerenciada. E aqui agora estamos aqui a criar uma tabela externa. E temos esta aqui, tem a ver com o caminho basicamente, por onde estará nossa tabela delta. Executado, vamos aqui agora fazer um refresh aqui na tabela. Temos aqui a nossa tabela externa de produtos criada. E se olharmos aqui, vamos também fazer um refresh nos ficheiros. Vejam que ele tem essa pasta produto, que nós fizemos a importação de nossos dados de produtos. E ele nos cria aqui uma espécie também de ficheiro voltado a tabela gerenciada, a tabela externa de nossos produtos. Temos aqui o arquivo em Parquet e temos aqui nosso log no formato Delta. Vamos lá, continuando. Depois de fazer isso, vamos comparar tabela gerenciada e tabela externa, usando aqui o SQL, tá? Código, vou desenvolver isso. Então, tem aqui a diferença. Temos aqui as colunas que a malta tem, os tipos de dados que eles acarretam. Então, nessa primeira fase, ele simplesmente ainda dá aqui os dados da tabela gerenciada. Temos os tipos de as colunas que nós temos, os tipos de dados que elas têm, o nome, a localização. Vamos agora buscar da tabela externa. Temos aqui. Se vocês olharem, temos aqui as colunas, os tipos de dados. A diferença que nós conseguimos notar aqui é a localização. Esta localizada num outro local. E este também está em um outro. E deixamos aqui agora apagar essas duas tabelas. Quer seja gerenciada como externa. Fazer o drop table. Depois de apagar essas nossas duas tabelas, tá? Vamos lá aqui atualizar ou fazer um refresh para ver se eles existem ou vão passar a existir. Então notem que apagamos, não tem nada. E uma coisa que vocês vão notar fazendo aqui o refresh
nos ficheiros, vocês notam que os dados da tabela externa, não, tabela não, do ficheiro externo que nós criamos, ele não apaga, quer dizer, ele guarda seus metadados, diferente da tabela. Se nós apagamos a tabela para os dados da tabela externa, o seu ficheiro como metadado aqui não é apagado. Então ele mantém, você pode usar o mesmo e subir de novo para uma table, tá? E aqui o próximo diz criação de tabela delta usando o SQL, que é uma linguagem estruturada de consultas. Vamos lá, o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma tabela chamada produto usando o delta, onde a sua localização está em ficheiro external table. Agora, criado essa tabela product, usando aqui o SQL, que já foi, o que eu vou fazer agora é consultar esta mesma tabela que foi criada. Fazer um select tudo nessa tabela produtos, que nesse caso, se eu fazer aqui um refresh, tá, ele já aparece. Então eu tenho aqui product ID, name e os registros, tá? Vamos lá, o próximo código, ele vai fazer uma atualização a nível da minha tabela, onde o preço vai fazer a lista do preço, quer dizer, esta aqui, e ele vai multiplicar os valores que estão em cada coluna vezes 0.9, conforme está no código, somente filtrando onde a categoria é igual a monte bike. Deixa-me lá agora voltar. Tudo que tem a ver com monte bike aqui, ele vai fazer o valor da lista do preço vezes 0.9. Só monte bike. Nesses montes deve existir um monte bike, tá? Eu vou executar o código. Então ele me retorna aqui que os valores afetados, as colunas ou as linhas que foram afetadas igual a 32. Ok, foram 32 linhas que foram afetadas com esse código. Imagina que eu quero saber agora o historial desta minha tabela product. O que aconteceu? Então nós conseguimos saber que numa primeira fase nós criamos essa tabela, tá? Tem aqui, tá? E na segunda fase, dentro do historial dessa tabela, nós fizemos um update. Então, temos a criação aqui. Isso não conta, por ser uma seleção. Não alterou nada. O update altera, então temos aqui historial da nossa tabela, nesse caso. Uma outra forma que nós poderíamos usar para ter a ideia do historial, este código, tá? Então teríamos aqui, não é historial. É uma forma que nós poderíamos fazer para selecionar os dados dentro dessa tabela produto. É isto aqui. E se tivéssemos que usar aqui o Spark, seria este o código, e o resultado seria o mesmo que usando o SQL nesse caso. Agora vamos numa parte muito essencial, que é análise da tabela data usando comando SQL. Eu vou copiar aqui, vou fazer uma análise.